ler o versículo 1 e depois eu vou ler os versículos de 10 a 14. Livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12, os versículos 1 e depois os versículos de 10 a 14. Estes pré-congressos que antecedem o grande congresso de jovens da Assembleia de Deus de Pernambuco, que acontecerá no próximo mês de julho, ali no Templo Central, e que tem sido uma bênção, não somente nas áreas, como também nos setores, e Deus tem, de uma maneira maravilhosa, abençoado a nossa juventude. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quantos dizem amém? Amém. Queridos irmãos, caros jovens, nesta noite eu chamo a atenção de todos vocês para este precioso texto das Escrituras, aonde nós temos uma exortação de um homem que vivenciou a experiência no dia a dia, no seu viver, de todas as possibilidades possíveis, que foi o rei Salomão. Quando você lê este livro de Eclesiastes, esta palavra, ela significa aquele que convoca uma congregação para lhes dirigir a palavra. Por isso que você, no início do livro, encontra a expressão o pregador. E durante todo o escrito de Salomão, você vai descobrir que ele versa a respeito de várias coisas relacionado à vida, e quando ele chega finalmente no desfecho do seu escrito, ele traz uma recomendação para todos os homens. E a palavra que ele, inspirado por Deus, transmite, e é esta que eu quero esta noite, juntamente com vocês, meditar, é esta: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando nós falamos de juventude, nós falamos de uma fase aonde há inspiração de força, de vigor e uma inconsciente sensação de que temos muito tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, olhando aqui para estes jovens que nesta noite estão louvando a Deus, e para os demais que estão aqui nesta congregação, a gente tem a nítida impressão de que vamos sempre manter o tempo dominado ou governado por nós. Parece que o tempo não vai passar.
Ainda ontem eu comecei a pregar a palavra de Deus com 14 anos de idade. E hoje, daqui a uns dias, eu vou estar fazendo 43. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar a esta idade. Eu conheci o pastor Joab, ele bem jovem, adolescente ainda, e hoje ele já está ficando com o cabelo embranquecido, como eu também, e ele tem uma vantagem acima de mim, é que ele tem mais cabelo do que eu. O meu cabelo caiu consideravelmente, porque quando eu era mais jovem, o meu cabelo ele era cheio, ele caía em cima dos olhos. Eu acho que o Joab lembra disso. E a minha esposa, de vez em quando, ela diz assim: você me enganou, porque eu me casei com um homem cabeludo e agora estou vivendo com um homem careca. E ela dizia antes de se casar que o pavor da vida dela era casar-se com um careca, e finalmente aconteceu isso. Mas quando nós olhamos para esta expressão da palavra de Deus, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu quero nesta noite incentivar a cada jovem que está aqui, que gaste a sua força, que gaste a sua inteligência, que gaste tudo que a vida lhe proporcionar numa entrega para a glória de Deus. Eu não estou aqui dizendo que todos vocês vão ser pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares. É bem verdade que alguns de vocês aqui vão ser doutores, vão ser engenheiros, arquitetos, advogados e tantas outras profissões a que vocês aspiram, mas eu quero dizer que o arquiteto que serve a Deus, ele mostra a diferença na arquitetura. O engenheiro que serve a Deus mostra a diferença na engenharia. O médico que serve a Deus mostra a diferença na medicina. O biólogo que serve a Deus mostra a diferença na biologia, porque quando nós nos lembramos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, Deus assume um compromisso de nos honrar na terra. E eu venho aqui esta noite dizer a cada um de vocês: enquanto vocês mantiverem a firmeza, a convicção e a fé no Deus vivo e verdadeiro, levante-se o que se levantar. O desafio pode ser do tamanho que for, a vitória será sua, porque Deus vai estar do seu lado para a glória e louvor do seu nome. Quando nós olhamos para esse texto que está sendo apreciado no pré-congresso de Daniel, capítulo 3, versículos de 16 a 18, nós podemos ver ali a história de 3 jovens. A Bíblia nos mostra claramente que no ano 605 antes de Cristo, na primeira deportação que Nabucodonosor, o imperador de Babilônia, fez a respeito dos judeus que ele levou de Jerusalém para a Babilônia, nós podemos ver que ele levou a linhagem real, ele levou os nobres, e a Bíblia diz que entre estes que foram transportados à Babilônia estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses 4 jovens, a Bíblia diz que eles não tinham defeito nenhum, eles eram bonitos, eles eram bem afeiçoados, eles eram inteligentes, eles tinham domínio da cultura, eles sabiam se comportar, entravam e saíam em qualquer ambiente de uma maneira digna, e foram escolhidos para servirem no palácio do rei de Babilônia. O que parecia ser uma honra se transformou de repente em um desafio, porque foi determinado pelo rei a porção que eles deveriam comer e a bebida que eles deveriam beber. Só que tem um detalhezinho: comida e bebida para judeu também tem conotação religiosa, porque nós temos uma certa dificuldade em separar o que é santo do que é secular.
lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: a santidade, ela não pode ser separada em momento algum da nossa vida. Se estamos na igreja, santo; se estamos em casa, santos; se estamos na escola, santos; se estamos na universidade, santos; se estamos no comércio, santos; se estamos na empresa, santos; se estamos na indústria, santos; andando na rua, santos; no nosso lazer, santos, porque a santidade convém àqueles que servem e adoram ao Deus único e verdadeiro, porque está escrito: sede santo, como eu também sou santo, diz o Senhor que te resgatou. Portanto, sejais santos em toda a vossa maneira de viver. Agora escute bem: quando Daniel, Misael, Ananias e Azarias veem aquela situação, a Bíblia diz que eles assentaram no seu coração não se contaminar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: na Nova Versão Internacional da Bíblia diz que ele colocou no coração uma decisão de não ser impuro. Presta bem atenção nisso. Quando nós olhamos para esta decisão que Daniel e os seus companheiros tomaram, nós chegamos a uma conclusão de que eles levavam bem a sério este negócio de lembrar-se de Deus nos dias da sua mocidade. Porque aquela comida e aquela bebida oferecida na mesa do rei Nabucodonosor, elas eram consagradas aos ídolos. Nos dias de Nabucodonosor haviam, de acordo com alguns historiadores, cerca de 300 mil deuses que eram adorados em Babilônia, e é por causa disso que os nomes deles foram mudados. Misael, Ananias e Azarias passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque os nomes foram trocados de acordo com os deuses de Babilônia. Era uma imposição do império dominante fazer as pessoas se curvarem diante da sua cultura. Deixa eu dizer para vocês o grande segredo que nós observamos na vida desses jovens judeus: é que eles não se deixaram intimidar pela cultura. Prestem bem atenção, porque muitas vezes a gente escuta dizer assim: não, mas é a cultura. Mas eu quero dizer que a igreja vive uma contracultura. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque os padrões do mundo, e quando eu falo de mundo, não estou falando do planeta Terra, eu estou falando do sistema organizado que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. E diz o texto sagrado: e o mundo passa. E você pode observar, hoje é uma moda, amanhã é outra, depois de amanhã uma seguinte, e o texto continua falando: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existe padrão de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Preste atenção aqui, gente. Ele diz: apresenteis o vosso corpo
É interessante isso, porque é dominante um pensamento que diz que Deus não está nem aí para o corpo. O que Deus quer mesmo é o coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que está relacionado com o coração reflete-se no corpo. O próprio Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E não venha me dizer que quem não cuida do seu corpo como templo e santuário do Espírito Santo, quem não anda de acordo com o padrão de Deus, quem não apresenta o seu corpo como sacrifício. Você sabe o que é sacrifício? A palavra ali, Paulo está se referindo a holocausto. A palavra holocausto é a junção de duas expressões: holos, completo, e caio, que é eu queimo. Quando se fala de holocausto, está se falando de sacrifício aonde eu queimo completo, porque era aquele tipo de sacrifício que colocava a vítima no altar para ele virar cinza, para ele virar pó. Aí quando Paulo diz assim: apresenteis os vossos corpos como sacrifício, ele está dizendo: olha, morram para a velha natureza, se tornem completamente reduzidos a pó, deixem Deus aparecer na sua vida, deixe o Espírito queimar em você, seja um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto não é só 2 horas que a gente passa aqui dentro deste santo lugar, não. Culto é a nossa vida, quando acordamos, aquilo que falamos, a maneira que vestimos, a maneira que nos comportamos, os diversos ambientes, porque às vezes aqui dentro a gente tem um comportamento, quando chega na escola o comportamento é outro totalmente diferente, mas não se esqueça que aonde você for, você é o culto, é esse corpo aí que você carrega, que vai demonstrar que você é o culto. Por isso Daniel, Misael, Ananias e Azarias lá em Babilônia não tinha templo, não tinha culto, não tinha sacrifício, não tinha sacerdote, não tinha profeta, e eles estavam pressionados pela cultura de Babilônia, mas eles resolveram no coração: a gente está aqui, mas a gente não vai se contaminar não, a gente está aqui, mas o compromisso da gente é aqui, ó. Meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com o céu, é para lá que eu estou indo, é para lá que eu vou e chegarei em nome de Jesus. E aí ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma de ser do mundo. Você sabe que hoje o padrão estabelecido para a sociedade e abraçado por ela é o padrão estabelecido pela mídia. Dos grandes problemas que nós hoje enfrentamos, e às vezes a gente conversa, porque eu tenho tido o privilégio de cooperar com o pastor da igreja na Rede Brasil, apresentando um programa todos os dias, de 7 às 7h30 da manhã, com reprise das 20 às 20h30 da noite, de segunda a sexta. E todas as vezes que eu vou gravar este programa, porque eu gravo ele 3 vezes por semana, e cada vez que eu vou gravar eu tenho que levar 2 mensagens para gravar, eu chego lá e conversando com o pessoal que trabalha na produção do programa, eu digo: rapaz, cada dia que passa se torna um desafio maior você falar a palavra de Deus na mídia, porque até a mídia chamada evangélica está corrompida. Um padrão estabelecido, e vocês hão de convir comigo que hoje o que se veste, o que se fala, o que se canta e o que se faz é reflexo do que aparece na televisão, no rádio, na internet, nas revistas e nos jornais. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que a cada dia que passa, você percebe o quanto o espírito do anticristo
anticristo está tomando conta do mundo, estão querendo inverter os padrões, o que era certo passou a ser errado, o que era errado passou a ser certo, você não pode mais se posicionar com a verdade absoluta.